Hoje é dia 18 de janeiro e o canal já está chegando em 20 vídeos postados desde o começo do ano. Então se inscreve, deixa o like, porque aqui a gente fala muito de Corinthians, meu amigo. Seguinte, hoje dia 18, ontem dia 17, teve uma entrevista, né? Porque não é bem uma entrevista, pessoa, não é como se fosse um podcast, nem nada do tipo, mas Alessandro e Roberto de Andrade, a diretoria de futebol do Corinthians, compareceu no Arena SBT. Óbvio que eles têm amizade ali com o Sheik, eles têm amizade ali com o Benja, pessoal amiguinho, pessoal amigão, pessoal que defende o senhor Silvio estava lá. E eu queria ver alguns vídeos, eu não vou ver inteiro, tá? Porque ano passado, inclusive, eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui no izinho o vídeo que eu fiz a reação do Duílio ano passado. Tá? Foi uma live que eu vi o programa inteiro. Podia ver o programa inteiro hoje, mas como eu tô querendo fazer vídeos mais rápidos, para fazer mais vídeos por semana, então dessa vez eu vou ver simplesmente os cortes que o próprio SBT colocou. Tá? Se eu achar depois que tem que fazer um vídeo sobre algum tema específico, eu vou fazer. Mas no momento a gente vai reagir ao ao Roberto de Andrade e ao Alessandro no Arena SBT, tá? Feito pelo próprio SBT, tá? Os cortes. Vamos lá? A nome do Corinthians. A pergunta, lembra daquela novela Quem Matou Odete Roitman? Sim. A gente anunciou que vinha vocês dois aqui, os caras falam assim, eles vão anunciar o nome no Arena SBT. Ó. Quem é? Alessandro? Fala, Alessandro! Emerson Sheik. Se perder uns 40 quilos hoje, joga fácil. Não. Ele tá mais fino que o jogo. Vai, vamos por partes. O Corinthians tentou mesmo o Cavani? O Corinthians fez proposta? Não, o Corinthians não fez proposta. O nosso próprio presidente Duílio respondeu numa coletiva recente, fez uma consulta através do irmão do Cavani, né, e não houve nada oficial nesse sentido. O Corinthians, mas tem alguma possibilidade dele vir? É difícil dizer, né, Benja? Hoje ele tem um jogador do Manchester, tem um contrato vigente. O Corinthians está muito claro a maneira que ele tem atuado no mercado, né? São atletas que praticamente estão em finais dos seus contratos. Nós não estamos chegando e fazendo investimento, aquisições e tirando os atletas por uma compra. Hoje é um atleta de altíssimo nível que... Você viu isso? O Mário Sérgio devia ver essa parte aqui. Sair, não faríamos esse movimento, né? Se amanhã ou depois ele estiver livre no mercado e querer ouvir uma proposta do Corinthians, o Corinthians vai sentar no momento oportuno para conversar. Roberto de Andrade, o Diego Costa vai jogar no Corinthians? Boa pergunta. Queremos uma boa resposta. Bom, vamos lá. Vamos falar para todo torcedor o seguinte. Nós não conversamos com o Diego Costa. O Diego Costa, pelo que eu li na imprensa, fez a sua rescisão ontem, domingo. Hoje é segunda-feira. Nós estamos quietinhos no nosso canto. Deixa ele resolver o que ele vai fazer da vida dele. Caso o empresário dele queira conversar conosco, a gente vai conversar. Mas nós não vamos procurar ninguém, não. Estamos sossegados. Mas dizem que ele ganhava lá no Atlético 1.600.000. Nessa pedida, o Corinthians traz? Não, você falou no verbo certo. Ganhava, não ganha mais. Então? Saiu. Todo clube que você muda é uma negociação nova. Pode ser que ele, caso a gente venha conversar com ele, que ele peça isso ou peça mais, ou aceita menos também. Depende, a vontade. O que vale é a vontade do atleta querer jogar no clube. Quer jogar no Corinthians? É a primeira pergunta. Quer jogar no Corinthians? Quero. Aí nós vamos sentar e nós vamos conversar. Eu não sei, tô vendo, vou ver, esquece. O Arthur Cabral, o Corinthians foi atrás? Não. E também não vai? Até porque é uma forma de compra que nós temos que adquirir os direitos econômicos do atleta e é um valor alto que pro Corinthians agora não cabe no nosso bolso. Acho que ficar perguntando se o Corinthians foi atrás ou não é meio ruim, né, Benja? Foram perguntas erradas. Tem interesse. O
Corinthians tem interesse, Corinthians iria atrás se surgir oportunidade, mas foi atrás? Com certeza não. Ainda mais senhor Roberto de Andrade e senhor Alessandro. Eu não gosto de ver a entrevista dos dois por causa disso. Eles fogem muito da pergunta. Eles fogem muito. Teve uma entrevista coletiva que eles fizeram, não sei se foi no final do ano ou se foi no começo desse ano. Mas, nossa senhora, eles não respondiam nada. Nada. Tudo que perguntava, não sei, acho que não sei o quê. O cara tava no Corinthians, sei lá quem era, mas o cara tava no Corinthians já pra assinar. Falou, não temos nada, não sei o quê. Eu não sei, acho que eu tenho um pouco de... Eu tenho um pouco de asco do Roberto de Andrade, por isso que é ruim ficar vendo a entrevista dele. Próximo vídeo, vamos lá? Próximo vídeo chama Alessandro promete centroavante no Corinthians, mas prega cautela. Que o Corinthians fez proposta, ele não quis vir agora? Não, teve algum que o Corinthians foi lá, concreto, ó? Não. Como o nosso diretor de futebol, Roberto, ele comentou, Benja, nós vamos sim buscar um atleta nesse setor. Nós temos hoje o Jô e o Gustavo Mantuan, que é um jovem promissor de um talento espetacular e que a gente tem grandes expectativas com esse atleta. Tem iniciado, inclusive, a temporada, fez o primeiro jogo treino na posição, porque o Jô vem de um período aí de Covid, ficou uma semana afastado. Nós não fizemos nenhuma proposta oficial para atleta nenhum. Nós vamos sim contratar um atleta para essa posição, mas nós vamos fazer com muita cautela e com muita segurança. O torcedor ele tem que entender que nós faremos como foi no ano de 2021. Pode ser para depois do Paulista? É difícil você cravar uma data, né, Benja? Nós gostaríamos de ter esse atleta já no início do trabalho. Não foi possível, nós já estamos aí completando uma semana de trabalho. Completamos hoje, aliás. Mas a competição em si, Campeonato Paulista aí, que vai ser a primeira nesses próximos 2, quase 3 meses, ela te dá um tempo e uma condição de você analisar melhor, até para que esse erro, né, para que a gente realmente minimize o nosso erro e traga um atleta que nos faça como fez o cara já Juliano, tá contando em fazer erro, Renato, como fez o Roger Guedes, como fatalmente vai fazer o William. Infelizmente, por uma lesão, ele não fez tantos jogos em 2021. Então, nós estamos com muita tranquilidade, com muita segurança, como o Roberto falou, para a gente ser muito assertivo nesse atleta. E aí, mano, faz sua pergunta pro Roberto ou pro Alessandro? Olha, Benja, com relação aí ao centroavante do Corinthians, é claro, eles podem me desmentir aqui, inclusive eles disseram que não tem nada certo, mas a informação que eu tenho é que o centroavante do Corinthians será o Diego Costa. Será o centroavante do Corinthians. Agora vamos aguardar aí, o tempo dirá se de fato eu tenho razão, se vai ser uma barrigada. O que você sabe? Ué, Que eu não sei. Então, mas é que... Me ajuda então, pô. O que você sabe que eu não sei? Basicamente tudo. Porque o senhor não trabalha, seu Roberto de Andrade. Quem faz tudo é o Duílio. Peixe boi, desgraçado. O negócio é o seguinte, você falou, não, porque ele rescindiu o contrato ontem, não conversamos, vamos ver aqui daqui pra frente. Não conversamos mesmo. Então, mas é igual, por exemplo, você vai falar com o pai da tua esposa, o pai da tua namorada, fala, quero viajar com ela. Você já marcou o negócio antes, Benja. Você não vai pedir pro cara pra ver se pode. Você já acertou com ela e você só vai pegar o ok ali. sim, mas então, desculpa, mas você tá falando que então, o Roberto tá mentindo. Não, mentindo não, ele pode estar omitindo. Mentir é uma coisa, omitir é outra. Mas enfim, aguardemos. Roberto. Não, peraí, você falou do Roberto. Diga. O Mano falou que o centroavante vai ser o Diego Costa, tá tudo ele certo. pode estar falando isso, eu não tô aqui afirmando que vai ser, nem que não vai ser. Porque até o momento nós não conversamos com ele, isso é fato. Nós não conversamos. Mas amanhã ele pode ligar e pode conversar? Pode, tudo pode. Podemos conversar, é o que eu falei. Nós estamos aguardando ele se manifestar, tá certo? É o que ele quer da vida dele, se ele quer ficar no Brasil, se ele quer... Não vamos esquecer que a família dele está na Europa, eles são da Europa, ele mora em Madrid. Tem todos esses detalhes que não sabe o que passa na cabeça do atleta. Mas você está esperando ele, o empresário dele? O empresário ligar. Então, O cara acabou de sair. Liga e pergunta. Porque eu acho que nós estamos aguardando, que acho que é a melhor posição nossa. Vamos aguardar. Que cara ridículo, né? Eu tenho muito nojo desse cara. Você vê que pra coletiva de imprensa, pra entrevistazinha, ele é machão, né? Ele vai. Mas vê se ele tem um Instagram, vê se ele tem um Twitter, uma rede social na qual o torcedor pode falar com ele diariamente. Cara, ele não tem, porque ele sabe que se ele tivesse, o torcedor ia mandar ele embora do clube todo dia. Todo dia.
Todo dia. Torcedor nenhum quer esse cara lá. Nenhum. Ele é bancado pelo Duílio. Pela Corgita, né? Corgita André Sanches ali, a renovação em transparência. Porque, pergunta, o que de tão importante ele é no Corinthians pra ele ficar lá todo esse tempo? Ninguém pergunta. É por isso que ele vai nesses programas. Ninguém vai perguntar pra ele: ô Roberto, você já não tá há muito tempo no Corinthians, não? Você não acha que tem que parar de estar no clube? O torcedor não gosta de você. Próximo, Alessandro defende o trabalho de Silvinho no Corinthians. E esse é o vídeo que eu queria ver com vocês aqui. Eu quero ver o que esse senhor vai falar. Eu acho que eu já sei o que ele vai falar. Ele vai falar: nós vemos todo dia o trabalho de dia a dia, ele trabalha muito, ele não sei o quê, mas ele não vai falar de nenhum erro do Silvinho, eu tenho certeza. Ele vai falar que, tipo, teve coisa assim, teve jogo que a gente não gostou, não sei o quê, ele não vai falar. Alessandro, por que o torcedor do Corinthians tem que acreditar? Por que você acha que vocês cravam tanto que vai dar certo? O que vocês veem que a gente não vê? Eu acho que talvez o ponto seja esse, viu, Benja? Após a chegada do Silvio, por toda essa situação de pandemia, a não presença da imprensa no CT e no convívio, essa distância que vocês acabam tendo de cada profissional ali dentro, o Silvinho, ele... Cara, já começou errado. Tá falando de convívio, tá falando de CT. Ô, Alessandro, a gente ganha jogo no estádio, no campo. Não é no CT, não é no treino, não é no trabalho do dia a dia. O trabalho do dia a dia serve para você chegar no campo e fazer direito. Não está sendo feito direito. Chega no campo, a gente leva sufoco de time pequeno. Pequeno que eu digo menor que a gente, tá? Basicamente todo mundo, na minha visão. A gente leva sufoco de reserva do Flamengo, a gente leva sufoco do Juventude, a gente leva sufoco do Sport, a gente leva sufoco do Bahia, a gente leva sufoco de todo mundo. Entendeu? Ele chegou e já se deparou com isso, vocês realmente muito distante do departamento, ele fazendo o trabalho, conceitos, metodologia e sendo sempre avaliado por 90 minutos. E num momento de transição da equipe e do clube muito grande. Quando ele chegou realmente num processo total de mudança para a chegada de um... Todo treinador chega num processo de mudança. Não tá fazendo sentido. Do Juliano, que foi o primeiro, o Roger Guedes, o Renato, enfim, pouquíssimas chegadas e uma mudança no processo. Nós que estamos no dia a dia detectamos muito rapidamente o que ele foi ajustando na equipe. Setor defensivo, caramba, antes da chegada dele nós tínhamos uma dificuldade, tomávamos muitos gols, mudávamos muito o setor defensivo. Muitos atletas, inclusive, ali que já conquistaram muito no clube, sendo questionados e tendo dificuldade. O primeiro ponto de equilíbrio da nossa equipe foi o setor defensivo, que assim ele colocou, que trabalhou muito bem e num prazo muito rápido ele já conseguiu. Depois você vem para uma fase de armação do meio de campo e ele não tinha tantas peças ali para modificar. Ele conseguiu modificar com a chegada do Juliano e muito depois com a do Renato. Assim, a gente avalia o dia a dia, né, Benja? Eu coloco como ponto, realmente, essa distância que todos vocês da imprensa passaram a ter de um departamento, de um treinador. Recentemente, nessa semana, nós proporcionamos 2 situações assim de maior convívio para justamente olhar o trabalho, entender um pouquinho o que o treinador está pedindo, está fazendo, está colocando, conceito, se o cara realmente... Não é mais o pega-pega, vamos, vai ali, vai aqui. Não, gente. O atleta hoje, ele evoluiu, ele cresceu, ele investe em si. É por isso, então, que está uma entre-safra de treinador no futebol brasileiro? Chega do pega-pega, vamos? Eu não diria que seja só isso, Benja. Hoje, os clubes de futebol têm ampliado um pouquinho as possibilidades. A gente muito questiona porque veio o Jorge Jesus e deu certo, na sequência veio um outro e não deu, outros mais estão tendo oportunidades, como também tem muitos brasileiros aí buscando seu espaço. O Carille já foi um vencedor, busca novamente grandes conquistas, tem o Zé Ricardo retornando novamente. Nós temos muitos bons treinadores, na minha opinião, só que a gente não pode rotular por um trabalho de 6 meses, se não der certo. E aqui a gente sabe que a longevidade de um treinador no clube ela é muito curta. Se ele fizer um estadual ruim, é muito difícil de ficar na função. Então, eu acho que tem espaço. Alessandro deu papo, hein?
Se fizer um estadual ruim, não fica na função, hein? Mas eu não torço contra o Corinthians por causa de um Zé Ruela como o Silvinho, não. Faz para todo mundo. Tem para o nosso brasileiro, tem para o estrangeiro. Vai depender da qualidade que o treinador tem para o dia a dia. É isso que o Alessandro falou. Você acha que se o Silvinho fizer um campeonato paulista ruim, não aguenta a pressão da torcida? Vai ser difícil. Inclusive, no ano passado, eu bati um papo com você há um tempão, né, Ale? E o Alessandro falou um pouco do trabalho do Silvinho. E do grupo que abraçou realmente o Silvinho, que acredita muito nele, né? Ele ainda lembra um pouquinho o Tite, né? Nós falamos ali. Ai, gente, por favor, para de comparar o Silvinho com o Tite! Ai, velho, vocês acham que o torcedor é burro? Agora, Ale, eu acho que a pergunta que todo mundo tem muita curiosidade de ter uma resposta assim mais convincente, né? Por mais que vocês, a diretoria, tenham essa confiança no Silvinho, que o grupo esteja fechado com ele, que o trabalho dele seja bom. Se porventura não tiver êxito agora no Paulista, a permanência do Silvinho, ela é garantida ou dificilmente ele fica? Cara, não pergunta essas coisas. É pergunta vazia. Vai falar, não, nós temos confiança, não sei o quê. Lembra, o próprio Duílio no Arena SBT falou que o Mancini ia ficar e não ficou. É pergunta besta, sabe? Parece que quer passar pano. É muito complexo você sair respondendo aquilo que você vai prever se vai acontecer ou não. Eu nem discuto essa possibilidade porque é muito fácil chegar e falar assim, Silvinho não vai deixar de ser treinador em hipótese alguma. Daqui a pouco você engata uma sequência de 10 resultados ruins, uma pressão absurda, você não segura. Eu não me apego ao tempo e ao que vai vir pela frente. Sim, respondeu bem agora, a gente Alessandro. avalia todo dia, sabe, Chico? A avaliação diária do trabalho é muito bem feita e não é porque nós ficamos perguntando para os atletas se eles estão gostando ou não. É o que nós estamos acompanhando de conceito. Que ele está aplicando como trabalho e o que o atleta está reproduzindo. Se não houver esse entendimento, para mim já basta. Que, diferentemente do que eu vejo, são treinamentos sendo aplicados, são atletas melhorando, evoluindo e o principal nosso agora é efetivamente buscar um conjunto. São as peças se encaixarem melhor, iniciar um trabalho melhor e buscar grandes resultados. É óbvio que vai oscilar. Cara, uma coisa que eu tô gostando aqui, pelo menos nesses pequenos cortes, é que é o Alessandro que tá falando, o Roberto de Andrade tá ficando quieto. Pelo menos eu tenho muito, muito, muito mais respeito pelo Alessandro, apesar de achar que ele tá num cargo sem fazer muita coisa, mas eu tenho muito mais respeito pelo Alessandro do que pelo Roberto de Andrade. O Alessandro deu muitas alegrias pra gente, né? Quase lascou a gente pro resto da nossa vida, mas deu alegria pra caramba. Cansou o braço de tanto levantar a taça, mas o bagulho é o seguinte, ele meio que fugiu de alguns pontos que eu achei importante fugir, tá? O que geralmente alguns jornalistas mau caráteres fazem pra falar que o Silvinho tem aval, não sei o quê, é que os atletas estão gostando e não sei, os atletas abraçaram a ideia e não sei o que. Gente, primeiro, a gente nunca vai saber se isso é verdade ou não, porque o atleta não vai chegar no Instagram ou na entrevista coletiva e falar, o trabalho desse maluco é uma bosta. Tá, o atleta nunca vai falar isso, independente. Os atletas não fizeram isso no São Paulo com o Diniz. Tá? Não fizeram. Pelo contrário, defenderam. Mas o que eu quero dizer é, não importa, tá ligado? Se os atletas abraçam a ideia e não sei o quê, se não tiver tendo, se não tiver tendo evolução. E principalmente se a torcida estiver pegando, não digo raiva, mas não tiver mais confiante, certo? Porque vamos lembrar mais uma vez a vocês, o importante de todo clube é a torcida. É a torcida que faz o clube ganhar dinheiro, é a torcida que empurra o time, é a torcida que faz o clube ser gigante. Tá? É a torcida. Se acabar os atletas, contrata-se mais atletas. Se acabar a mídia, se acabar a jornalista, se contrata mais jornalista. Se acabar a torcida, acabou o futebol. Tá? E é isso que é muito importante.
O Alessandro fugiu bem disso. Ele podia ter falado muitas vezes. Mas a torcida... os atletas gostam muito do trabalho do Silvinho, não sei o quê. Mas esse negócio de acompanhar no dia a dia, velho... Não adianta acompanhar no dia a dia, achar que ele tá treinando legal e chegar no jogo e não conseguir se impor contra o esporte. Entendeu? É isso. Vamos lá, próximo. Acho que agora vai começar uma sessão mais comédia aqui, tá ligado? Vamos parar de falar tanto da atual diretoria e vamos começar a fazer umas perguntas mais bestas. Vamos lá. Emerson Sheik! Calma. A minha sempre é a mais querida. Pode ficar sossegado. Vou tomar uma água aqui. Ale, em 2012, ganhamos a Libertadores e o Mundial. E tinha o Tite no banco. Você vê o Silvinho hoje com o mesmo peso e qualidade do Tite naquela época para buscar todos esses títulos? Não dá para comparar, achei que um profissional com o outro. O Silvinho está iniciando a sua carreira enquanto treinador. O Tite, naquele momento, já tinha um lastro de conhecimento, já tinha uma staff melhor e mais preparada ao lado dele. É impossível comparar, né, se hoje o treinador ele está pronto para levar o clube a uma Libertadores, como assim fez o Tite em 2012. Vamos só recordar que bem antes, ali em 2011, se não fosse o nosso presidente naquela ocasião... Não faz isso, Alessandro! Não fala que se não fosse o André Sanches, o Tite tinha saído pelo Tolima. Essa foi a única vez que isso aconteceu! Pro Tite chegar, o Adilson Batista foi demitido com 5 rodadas! Se tivesse continuado com o Adilson Batista, a gente também não tinha ganhado nada. O Tite não ia chegar. Vocês estão pegando uma exceção pra falar, olha só como... Aí depois vocês falam que treinador gringo não dá certo, que é exceção. Oh meu Deus. Não tinha tido a oportunidade de ser campeão brasileiro em 2011 e da Libertadores e do Mundo em 2012. Então são muitos indicadores que ao longo do caminho vão ser importantes para consolidar cada vez mais a carreira de um treinador ou de um atleta. Agora, sabe quem vai fazer pergunta na parede? Quem? Roberto! O Roberto vai colocar o olho vai falar o quê? na parede. Fica sossegadinho, cara. Fica tranquilo. Alessandro, aquele time do Corinthians de 2012, campeão da Libertadores, campeão do mundo, é melhor, pior ou equivalente ao Palmeiras, que ganhou as 2 Libertadores do ano passado? Caraca, esse que é teu amigo, hein? Mas não tá difícil responder. Não? Não. 2012, sem sombra de dúvidas, o Corinthians era muito superior. Muito? Muito, indiscutivelmente. Brincadeira. Muito mais tempo juntos, preparados, 2 atletas em cada posição ali. Não tinha nenhuma preocupação de ausência de um ou de outro, imagina. Quem vivenciou aquilo como eu dentro do campo, posso falar com todo o respeito a esse time que ganhou o grande Se jogasse o time do Corinthians de 2012 contra o Palmeiras, ganhava fácil? Fácil não ganhava, mas com certeza venceria. O Palmeiras vence o Chelsea? Você acredita que se fizerem uma final, você acha que o Palmeiras pode conseguir vencer como o Corinthians venceu? Eu prefiro, olha, eu estive lá, estivemos, né, irmão? O primeiro jogo é duro, hein? Vamos esperar o primeiro jogo primeiro, não dá pra ir pro segundo não, gente. Primeiro Mas é complicado. você acha que se aquela bola que você perdeu em 2012 contra o Vasco, se o Diego Souza faz o gol e o Corinthians perde, você estaria aqui nesse programa hoje? Não, estava na rota escondida. Tava carpinando faz tempo. Milho, rapaz. Você não estaria nesse programa hoje? Dificilmente, né, Benji? Dificilmente. Muda A história mudaria muito. O que você pensou na hora? Não pensei em nada, só... Quando o Diego Souza foi indo, que foram aqueles 7, 8 segundos de um silêncio fúnebre no Pacaembu. Qualquer esforço que eu fizesse ali, eu ficava mais distante dele ainda. Um negócio inexplicável. Não tinha como... Não, pra correr E o que você falou pro Cássio no vestiário? Nada, eu acho que eu demorei uns 3 fala até dias hoje. pra abrir a boca. Todo dia de manhã ele agradece e beija o pé do cara. Bom dia. Alessandro, você devia ter Alessandro, devia ter
uma estátua do Cássio na sua casa. Vamos lá, próximo. Roberto de Andrade revela qual o teto salarial do Corinthians. O Corinthians tem teto salarial hoje? Existe um teto ou não? Antigamente tinha, né? Tem teto. É o quê hoje? Qual que é o máximo que o Corinthians paga para um jogador? R$720. 720 mil. Mas se for trazer o Diego Costa, é nesse salário? Não é nesse salário, mas existem exceções também, né? Eu digo que a média maior é esse salário aí, mas tem exceções. Os medalhões do time ganham esse salário? Um ou outro um pouco mais que isso. Mas Renato Augusto, William... um pouco mais que isso. Não é pouco ou muito mais? Não é nenhum exagero. Garanto pra você que não é nenhum exagero. Eu não gosto de ficar falando de número, porque expõe as pessoas, mas eu falo pra você que não é muito mais que isso, não. Não vamos esquecer só um detalhe. No começo do programa você falou, pô, mas o Cavani vai abrir mão de não sei quantos milhões de euros. Mas não vamos esquecer que o William, pela sua vontade de querer vir jogar no Corinthians, ele abriu mão de 2 anos de contrato de 8 milhões cada um. De libras. De libras. Mas o William é um caso diferente. O William é um cara que nasceu... O William nasceu lá no terrão. A identificação conosco é... E ele queria voltar. O desejo dele. Sim. Né? É diferente. A identificação conosco. Ai, o cara acha que é o Corinthians, velho. Cansei já. Acho que o mais importante foi. Então, talvez eu até dê uma cortada no vídeo, tá? Mas é isso. Cara, nada mais, nada menos do que o esperado. Na hora que pergunta do Silvinho, enrola e fala. Nossa, comparou com o Tite. Ai, velho, nossa, eu quero chorar quando eu vejo esse tipo de coisa. Quando eu vejo o nego comparando o Silvinho com o Tite. Mas se dependesse de você, o Tite tinha saído logo com o Tolima e a gente nunca ia ser campeão. Ai, velho. Você tá pegando uma exceção de um técnico que já era consagrado. O Tite jogou contra a gente em 2009, lembra? Ele chegou na final contra a gente com o Internacional. Era o Tite. Tite não era cachorro. Existia uma convicção no trabalho por currículo. É diferente. Você tem que concordar comigo que é diferente. Além disso, como eu falei, o Tite, para ele chegar no Corinthians, não sei se vocês lembram qual foi o contexto, em 2010, o Mano saiu do Corinthians para poder assumir a seleção. É assim, técnico dá bom no Corinthians, vai para a seleção. Aí quem chegou no lugar dele não foi o Tite. Se tivesse sido o Tite, porque o Mano tinha largado o Corinthians na primeira posição do Campeonato 2010. Se tivesse sido o Tite, acredito eu que a gente tinha sido campeão também. Mas não foi o Tite. O Corinthians pegou o Adilson Batista para substituir o Mano Menezes. E o Adilson Batista largou o Corinthians com 5 derrotas seguidas, e o Corinthians despencou na tabela. E o Tite não conseguiu recuperar depois que chegou. Mas o Adilson saiu com 5 rodadas. Então, eu rebato o que você fala, que se fosse a gente que pede a demissão do Silvinho, o Corinthians não tinha sido campeão. Muito pelo contrário. Se fosse você que pede pro Silvinho ficar tanto, sem ter convicção de que ele vai dar bom, o Adilson Batista tinha ficado no Corinthians. E aí a gente não ia ser campeão. Certo? Porque o Tite, quando chegou, ele fez um baita de um trabalho. Já em 2010. O Tite, quando chegou, o Corinthians ganhou de 1-0 do Palmeiras. O Tite chegou numa puta de uma fogueira. Em 2010. Tá? Então, teve contexto pro Tite ficar. Existia um trabalho sendo feito. Existiu evolução. O Corinthians estava na draga de 5 rodadas sem ganhar. E o Tite chegou e recuperou. É diferente com o Silvinho, você sabe disso. Você escolhe não enxergar. Valeu? Desculpa o desabafo aí, desculpa o vídeo longo. A gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians.